Fala pessoal, nessa história nós temos o Gojo. Não é o Gojo do Jujutsu Kaisen, mas sim o Gojo original, já que essa história aqui é um pouco mais antiga do que o Jujutsu, e a história é até mesmo um pouco parecida. Porém, o Gojo dessa história aqui, ele acaba tendo um momento ali bastante gado e se infiltra no mundo dos Oni, para salvar uma waifuzinha que por sinal é bastante gata. Porém, quando um humano atravessa o portal para o mundo dos Oni, ele não consegue mais retornar de lá. Porém, para chegarmos até esse fatídico dia, a gente precisa ver o que aconteceu antes disso. Nesse mundo existem criaturas misteriosas e mesmo que a maioria das pessoas não acreditem em fantasmas, eles existem e influenciam na vida das pessoas. A história já começa com um corretor de imóveis alugando um apartamento assombrado para um jovem bastante inocente. Ninguém queria alugar aquele apartamento e ele acabou convencendo o garoto, que era bastante novo e ele não conhecia muito desse lugar, então o pobre coitado acaba ficando com esse apartamento. Aquele corretor de imóveis começa a comemorar, pois finalmente aquele apartamento tinha sido alugado, e ele comenta que essa história aí de mal assombrado não existe, e é história pra boi dormir. Porém, quando ele tá indo embora, ele sente algo empurrando pelas suas costas, e ele acaba caindo da escada. À noite, enquanto o garoto dormia, os braços daquela entidade aparecem ali no quarto, e vemos que realmente aquele local era mal assombrado por um fantasma. No outro dia cedo, uma velhinha do prédio ao lado, ela acorda ali aquele corretor de imóveis e ele estava caído da escada. A polícia havia chegado no local e constatou que o garoto que havia alugado o apartamento na noite anterior havia morrido de um ataque cardíaco. Ela culpa o corretor de imóveis por ele ter alugado o local, sendo que ela tinha avisado ser um quarto anormal e por isso ele tinha total responsabilidade. As pessoas da vizinhança começaram a circular aquele prédio ali, já que um boato de um prédio mal assombrado estava circulando as redondezas do bairro, e é nesse momento que o Gojo chega nesse local. Ele usa uma espécie de jutsu para ativar a sua visão negativa dourada, e com isso ele consegue ver o chakra das pessoas que estão naquele prédio, e ele percebe que realmente tem alguém morto em cima de uma cama. Enquanto ele se prepara para usar um novo jutsu e chegar até aquele local, um garotinho observa ele fazendo sinais de mão, e o pirralho pergunta se aquilo é um jutsu de fogo, e ele fala que também sabe usar truques ninjas. O moleque fica pentelhando ali o nosso herói, e quando ele tá prestes a fazer uma brincadeirinha demonstrando o seu jutsu d'água, o nosso prota aí toma o seu pirulito e vai embora. O moleque fica chorando pelo nosso herói ter roubado o seu pirulito, e eu nem sei se posso chamar o nosso protagonista aí de herói, já que ele faz bastante coisa errada, vocês vão ver. Em cima do prédio, o Gojo fala que isso não é jutsu, mas aquilo era taoísmo. Essa era a espécie de poder dessa obra, e mais pra frente a gente vai ver melhor como que funciona. O Gojo ele tá tentando encontrar aquele fantasma que tá atormentando aquele prédio, porém esse fantasma ele tem um nível de camuflagem muito grande, e mesmo ativando a sua visão negativa dourada, ele não conseguia encontrar os rastros ali do Oni. Então para isso, ele precisava criar um novo plano para poder capturar esse monstro e assim dar uma bela surra nele. No outro dia à tarde, a gente vê uma garota indo até a imobiliária responsável por alugar aqueles apartamentos. Ela abre a porta e encontra justamente aquele corretor de imóveis. O cara fica completamente apaixonado e com razão, né galera? A garota aí realmente era muito bonita e ele fica babando ali observando os opais dela. Ela menciona que quer alugar um apartamento assombrado e ele já sabe onde vai levá-la. O cara fica bastante curioso e pergunta o porquê que ela gostaria de alugar um apartamento assim. E ela disse que era para poder fazer uma live e conseguir bastante curtida. Os jovens de hoje em dia estão cada vez mais estranhos, e o cara aí ele nem se interessa muito em perguntar o porquê dela fazer isso. Ele a leva até o local e ela aluga justamente o quarto onde o cara tinha ido de arrasta pra cima. Ela joga sua mochila na cama e se ajeita naquele local. Ela pega um macarrão instantâneo e começa a comer. Então do nada o fantasma tenta agarrar a sua perna, porém a garota parece sentir que aquilo está acontecendo e desvia rapidamente. Ela corre até a sua mochila para pegar algum item, e o que ela acaba pegando são posters de um artista famoso, e os coloca espalhados no quarto, dizendo que aquilo vai protegê-la de todo o mal. Quando ela menos espera, as luzes do quarto se apagam e ela sente algo bastante estranho vindo do armário. De uma forma bastante insegura, a garota começa a se perguntar quem que tá ali, e vemos que é exatamente aquele fantasma, e aos poucos ele vai saindo de dentro do armário. Então era aí que você estava escondido, né, seu sem vergonha?
A garota abre rapidamente a porta do armário e diz que agora é ela que vai caçá-lo, então solta ali o seu corvo mágico. O bicho entra dentro do armário e começa a tretar com o fantasma, porém aquele monstro era bastante forte e acaba explodindo todo o local. A sua mochila tinha um jutsu de absorção e ela acaba trazendo o seu corvo lá pra dentro. Ela havia conseguido quebrar o encantamento de camuflagem daquele fantasma. Qual é, seu medroso? Vai ficar se escondendo aí até quando? Esse bicho feio aí já parte pra cima dela pra tentar atacar. É sério, galera, se eu encontrasse um bicho desse aí eu ia sujar minhas calças todas. Quando ele se prepara pra devorar a garota, ela simplesmente dá um tapa no rosto do fantasma e em seguida dá um socão lançando ele pra longe. Esse bicho aí tinha um poder de camuflagem muito grande, porém ela estava um passo à sua frente e também estava usando um jutsu para que ele não conseguisse sentir o poder dela. A garota quebra o seu jutsu de disfarce e acaba se revelando como Gojo, o campeão caçador de fantasma da cidade de Lusang. É, galera, esse tempo todo era o nosso prota transformado em uma garotinha, para que o Oni não conseguisse sentir o poder dela. Ou melhor, o poder dele, né? Já que o cara é tão brabo que fazia os fantasmas fugirem de medo. Ao revelar sua verdadeira identidade, o monstro já fica ali se borrando todo. E como não havia jeito de fugir, o monstro decide utilizar o seu poder máximo para tentar ferir o nosso prota. O Gojo fica bastante confiante, dizendo que agora que o monstro não pode mais se esconder, ele decidiu vir pra cima. Mas na verdade o monstro era um verdadeiro covarde e ele estava tentando mesmo era fugir. Porém, quando ele vai tentar escapar, ele toca naquele pôster e começa a ser desintegrado. Aquela imagem realmente tinha um poder para proteger as pessoas de fantasmas, já que era um selo mágico, e o fantasma aos poucos vai desaparecendo. Aquele bichão amedrontador, na verdade, tinha uma aparência bastante diferente. Ele era esse bichinho pequenininho aí, e o Gojo chama ele de pirralho e começa a zoar, perguntando se ele não era o bichão brabo ali que estava matando as pessoas. Esse Oni, ele era bastante falador, e ele começa a contar toda a sua história. Ele fica dizendo que estava fugindo de uma outra raça de Oni que estava caçando ele. O coitadinho havia sido lançado para o mundo dos humanos há milhares de anos atrás e havia se escondido nessa região por cerca de centenas de anos. Porém, uma mulher havia cuidado dele, por isso ele estava escondido nessa casa esperando ela retornar. O pobre do Oni ali, ele não sabe que os humanos vivem muito menos tempo do que ele, e provavelmente essa velhinha já havia morrido e não iria mais retornar. O Gojo não tem muita paciência para ouvir a história completa e manda ele calar a boca. Ele pega então o celular para identificar esse monstrinho, e ao usar o scanner, ele descobre que é uma espécie extinta que foi caçada na era Beijiang. Ou seja, galera, a história dele fazia sentido, e ele era o último da sua espécie. O Gojo se sente tentado a capturar ele para si mesmo, já que a recompensa da missão não era muito alta e um Oni extinto que nem ele valeria bastante no mercado negro. O bichinho já começa a implorar para que não o venda, mas o nosso herói não é tão bonzinho assim, galera, vocês vão ver. Ele diz para a criatura não ficar com medo, pois nada de ruim ia acontecer com ele, e decide dar um nome ali pro pobre coitado, e a partir de hoje ele vai se chamar Bob. O bichinho já fica todo emocionado, dizendo que ele nunca teve um nome, e o nosso herói pergunta se ele vai aceitar essa condição. E quando ele diz que sim, o nosso herói sela ele dentro de um item mágico. O coitadinho achou que ele estava aceitando o seu nome, mas na verdade ele aceitou ser trancado dentro daquele item. Ao receber uma notificação perguntando se a sua missão havia sido um sucesso ou falhado, ele clica em falha, pois ele não tinha matado o fantasma, mas sim capturado ele. O Gojo havia capturado o Bob no estilo Pokémon, e depois disso a cena já corta para aquela garota que eu contei no começo da história. Ela estava pilotando uma moto em alta velocidade, e ela comenta que ninguém estava na pista durante essas horas da noite, por isso ela podia andar na velocidade mais alta possível. Ela estava trabalhando como entregadora, porém ela acaba batendo a sua moto em algo invisível e é lançada para longe. Ela acaba chocando a cabeça bem forte no chão e fica gravemente ferida. Ela não entendia muito bem o que havia acontecido, já que não tinha nada ali na sua frente, porém algo vinha se aproximando lentamente da garota, e graças à chuva, ela consegue notar a silhueta de um monstro. Para entendermos um pouco mais a história dela, precisamos voltar alguns dias atrás. Ela estava dormindo na casa de seu tio, e a esposa dele implicava bastante com a garota.
Ela havia chegado tarde em casa por causa do trabalho e a sua tia não queria deixar ela descansar. Essa velha aí reclamava que a garota só atrapalhava e que era uma vergonha ela ficar ali morando com eles. A velha então vai embora batendo a porta e vemos que a pobre da garota fica triste com essa situação. O nome dela é Júlia e ela percebe que não pode ficar ali por muito tempo, já que ela não era bem-vinda. Porém, ela precisava aguentar um pouco mais para poder ter a quantidade suficiente para ir atrás daquela mulher. No começo a gente não sabe bem quem é essa mulher que ela está procurando, mas vemos uma foto com ela e seu pai e uma outra mulher, e a gente já deduz que possa ser a sua mãe que ela esteja procurando. O seu tio está tomando o café da manhã e a esposa dele fica reclamando, dizendo que quer que a Júlia vá embora. Ele diz que a garota não tem outro lugar para ficar e que a responsabilidade dele é de cuidar da sua sobrinha. Porém, a esposa do cara ali não aceita e fica reclamando. Mas ela acaba se arrumando e vai embora. Quando a velha chata vai embora, a garota sai do quarto ali toda sem graça. O seu tio diz pra ela não ligar e vir logo tomar o café da manhã. Antes de comer, a garota vai até o banheiro lavar o rosto. Porém, o sem vergonha do tio dela fica observando a garota de longe. Na malícia, o cara fica espionando a sobrinha. E já vemos que a pobre da Júlia não tem ninguém em quem ela pode confiar. Ela percebe uma movimentação estranha do seu tio e quando ela se vira, ele tá tentando disfarçar. O sem vergonha fala que só veio buscar o fio dental e quando ela percebe a malícia na cara dele, ela acaba acertando as partes baixas ali do velho sem vergonha. Nesse instante ela percebe que realmente não pode contar com ninguém e acaba indo embora da casa do seu tio. A sua barriga tá roncando já que ela foi embora sem tomar o café da manhã. A pobre garota acaba vendo uma família feliz comendo ali do lado de fora, e isso era algo que ela não tinha. Porém, a garota se motiva, pois ainda tinha que trabalhar bastante para conseguir muito dinheiro. A meta de lucro dela por dia era de R$1000. Então ela começa o dia com uma sessão de fotos para algumas propagandas. Mais tarde, ela corre enquanto come um lanche para ir para o seu próximo emprego. Ela chega num mar de café e atende vários clientes, e com isso ela ganha um pouco mais de dinheiro. E à noite ela ainda tem um terceiro emprego, que é entregar lanches em uma lanchonete. O pessoal comenta que ela é bastante trabalhadora e que por algum motivo ela está tentando acumular o máximo de dinheiro possível. E a única forma dela aliviar o seu estresse era pilotando enquanto fazia as entregas. Enquanto ela fazia algumas entregas, ela acaba passando de frente o Gojo que está comendo um lanche. Ele acaba percebendo a garota passando em alta velocidade do seu lado, e como ele não é bobo nem nada, ele grava bem o rosto dela, já que ela é muito bonita. Ele tem um mecanismo de bússola em seu cinto e consegue rastrear os demônios ali na sua volta, os Oni. Essa bússola também consegue ver pessoas com um alto nível de chakra e pessoas com má sorte ou com boa sorte. Ele então utiliza a sua bússola e as linhas vermelhas se direcionam até a Júlia, e isso significava que ela tinha um mau presságio. As linhas se movimentam numa velocidade muito rápida e acaba grudando ali na garota. E como ela não era um Oni e muito menos tinha um nível alto de chakra, aquilo só poderia indicar mesmo que ela teria um fim trágico. Como o local onde ele estava tinha muitas pessoas, era difícil de localizar a garota, já que ela estava numa moto e em alta velocidade. Todas as pessoas tinham o próprio destino e ele não podia fazer nada com respeito a isso. Nesse instante, o seu celular toca e ele percebe que seu celular tem uma grande quantidade de mensagens. Ali tinha uma notificação solicitando uma missão de rank A e ele fica surpreso ao ver a dificuldade dessa missão. Mas como o Gojo é um louco, ele já fica bastante animado porque vai enfrentar um demônio muito forte. Em um local próximo dali está tendo uma obra e os trabalhadores acabam encontrando um vaso em meio às escavações. Em volta do recipiente havia algumas roupas de funcionários e tudo ali indicava que eles haviam sido evaporados ou absorvidos pelo jarro. Os trabalhadores em volta ficam que nem uns NPC idiota, eles ficam parados ali mesmo quando o vaso começa a borbulhar. Tudo indicava que ia dar ruim, e mesmo assim eles colocam a cara ali para ver o que está acontecendo, e uma luz bem forte, verde, acaba saltando ali do vaso. Aquele Oni era uma múmia e estava selada ali há bastante tempo. Agora que ela foi liberta, ela estava sugando a energia vital das pessoas para poder recuperar a sua mana. Com isso, ela começa a sugar a energia vital de todos que estão ali, e aos poucos ela cria uma bola gigantesca, e os trabalhadores vão sendo sugados até virar pó,
e com isso a múmia vai regenerando partes do seu corpo. Esse monstro boladão era o Oni do qual o Gojo havia sido convocado para caçar. Ela era uma múmia que havia acumulado ódio por mais de 1000 anos, e com isso possuía um corpo indestrutível e uma habilidade de clarividência que podia detectar o estado de espírito dos outros. Esse monstro realmente era muito forte e fazia jus a uma missão de rank A. Por ter passado bastante tempo ali selado, a múmia não sabia o que estava acontecendo e apenas estava agindo por impulso. Ela começa a se lembrar de quando ainda era um humano e quando foi selado usando pregos especiais. Por ter guardado rancor durante muito tempo, ele desejava ficar mais forte e se vingar de todas as pessoas ali da cidade. Como se as pessoas ali tivessem culpa, né? Nesse instante, o Gojo detecta o local da múmia e parte com toda velocidade para chegar até lá. Por mais que eu não saiba quem é aquele, o meu instinto diz para fugir o mais rápido possível, diz a múmia quando ela notou o poder do Gojo vindo em sua direção. A múmia já sabe que tem que fugir, e ela começa a correr para que o Gojo não encontre ela. Enquanto a múmia fugia, ela é atingida em cheio pela moto da Julia, e ela estava numa velocidade muito rápida e acaba machucando bastante. A garota sabia que algo de estranho havia acontecido, mas por ela estar muito machucada, ela não tinha forças para se mover. O Gojo estava se aproximando rapidamente, e a múmia precisava arrumar alguma forma de escapar dele, já que o cara era muito poderoso e ela não conseguiria bater de frente com ele. Sem outras alternativas, a múmia decide possuir o corpo da Julia, então começa a caminhar lentamente até ela. A múmia utiliza seus tentáculos para transferir todo o seu corpo para dentro da garota e assim controlar ela por completo. E de uma forma bastante rápida, todas as partículas de energia e chakra de ambos se fundem e assim a múmia possui o corpo da Julia. Ela se levanta e começa a caminhar em busca de humanos para absorver a energia necessária para conseguir o seu poder original de volta. Um gato observa a múmia caminhando e esse gato estranho fica encarando ali a garota, pois havia percebido que era um Oni. O gato então se transforma e ataca a garota usando as suas garras afiadas. Porém, a múmia era muito mais poderosa e acaba derrotando o gato com extrema facilidade, partindo ele no meio. Depois que ela se fundiu com o corpo da garota, a múmia ficou ainda mais forte, porém ela se prepara para ir atrás de outros humanos no intuito de fortalecer e conseguir o poder que ela tinha no passado. Ela usa sua magia e começa a voar pelos ares em busca de um local onde tem a maior concentração de pessoas. Ela acaba pousando em cima de um prédio bem alto, e lá de cima ela consegue ver diversas pessoas caminhando pelas ruas. Além de querer restaurar o seu poder, ela também tinha uma sede de vingança pelo qual os humanos fizeram ela passar, então começa a absorver o chakra de todo mundo ali. As pessoas lá embaixo começam a passar mal e aos poucos a energia vital delas começa a sair de seus corpos e a múmia devora a alma de todas elas. O nosso herói acaba chegando até aquele local de construção, mas estava vazio e ele percebe que o fantasma não está mais lá. Não havia sobrado nenhum trabalhador vivo naquele local, e isso indicava que aquela criatura com que ele estava lidando realmente era muito poderosa. A múmia tinha recuperado as suas forças graças ao poder absorvido das pessoas, e agora, em uma nova transformação, ela tentava se afastar o máximo possível daquele caçador. A central dos caçadores de Oni emite um alerta de emergência. Direto da sala de comando, a comandante Hana percebe o que está acontecendo e pergunta se o Gojo havia assumido aquele trabalho, pois só alguém do nível dele daria conta de lidar com um demônio daquela magnitude. Porém, na localização atual dele, ele não ia conseguir lidar com aquela múmia, já que ele estava bastante distante, e sem escolhas, a comandante ele decide que a única alternativa era chamar as pessoas daquele outro mundo para lidar com essa situação. Nesse instante, uma assistente aparece ali bastante desesperada. Ela diz que com essas estatísticas, todos os cidadãos do distrito vão acabar morrendo dentro de 3 minutos. O Gojo era o único oficial de ranking capaz de lidar com essa situação, porém ele estava muito longe e não ia conseguir chegar a tempo. A comandante avisa para a garota enviar protetores até aquela cena de crime e ela já fica assustada. A cena corta, então vemos a múmia utilizando o seu poder e liberando uma quantidade de magia muito grande. Ela estava tentando sugar o máximo de energia vital possível das pessoas, para assim adquirir o poder original dela. É nesse instante que 2 protetores aparecem para tentar deter a múmia.
Esses protetores comentam que os humanos haviam convocado eles, e essa situação era muito crítica, pois fazia centenas de anos que outra múmia havia aparecido, e esses demônios eram realmente muito poderosos. Seria um pouco difícil de lidar com ela, por isso eles iriam partir com força máxima. Eles tentam atacar a múmia, mas ela é bastante poderosa e acaba ativando um jutsu secreto do qual eles não conseguem prever, e isso faz com que eles sejam atingidos em cheio. Um dos protetores é lançado para longe, enquanto o outro permanece em pé bastante confiante. A múmia sente que esse cara é mais poderoso do que o outro, e como ela é bastante astuta, ela acaba pulando para trás para não ser atingida. E o plano dela era tentar atingir esses protetores a longa distância. A múmia acaba liberando todas as almas que havia sugado, e isso foi graças a Julia. Ela estava resistindo ao domínio da múmia. Ela tinha uma força de vontade muito grande, por isso ela estava sendo capaz de desafiar o poder absurdo desse monstro. Um dos protetores pede ajuda do companheiro, dizendo que a múmia é muito poderosa e eles não vão conseguir lidar com ela sozinhos. Os caras estavam tomando um sacode da garota, e ela lutava com todas as suas forças para resistir ao controle do Oni. Com isso, um dos protetores utiliza o jutsu de gelo, e aquele era o seu ataque mais forte, e acaba congelando a garota. Porém, nem mesmo utilizando o seu jutsu mais forte, o protetor foi capaz de deter a múmia, e ela acaba quebrando aquele feitiço de gelo. Ela fica se vangloriando, dizendo que eles não podem deter ela, e o outro protetor acaba atingindo a garota pelas costas, fazendo ela ser jogada para longe. E logo em seguida utilizam uma magia de ataque, para poder acertar várias magias na múmia, e assim ela é atingida por espinhos de tinta. Aquele golpe parecia ter surtido algum efeito, já que ela parecia imóvel naquele lugar. A resistência dela era muito grande, e fazia jus à sua reputação de Oni de rank A. Com essas habilidades insignificantes que você possui, você acha mesmo que consegue me derrotar? Enquanto um dos protetores estava focado em distrair a múmia, o outro estava preparando um selo sagrado. Aquele era um selo duplo do paraíso e da terra. A múmia havia caído na armadilha deles, e aos poucos ela vai perdendo a consciência, e quando menos espera, ela cai sem forças. Ouvi dizer que apenas aqueles que cometem atos extremamente malignos, ou que possuem um enorme ódio, têm a habilidade de se tornarem múmias após algumas centenas de anos. Isso dá a entender pra gente que essa múmia passou por uma situação bastante traumática, para poder ter essa força maligna gigantesca, e que nem mesmo os protetores sagrados podiam lidar com ela sozinhos. Eles haviam conseguido selar ela nesse prisma, porém isso era algo de curto prazo e precisavam arrumar uma outra medida para lidar com essa situação. A nave da comandante aparece ali e pergunta o que está acontecendo. Na verdade, nem mesmo eles haviam conseguido lidar com aquela múmia, e para ganhar tempo, eles haviam selado ela nesse selo temporário. Aquele aprisionamento era capaz de segurá-la por no máximo 2 minutos, e quando esse tempo acabasse, eles teriam que lutar novamente com ela. Mas era necessário que eles conseguissem guiar de volta aquelas almas que a múmia havia roubado, caso contrário, milhares de pessoas iriam morrer. A comandante fica pensativa sobre o que devem fazer, então o protetor diz a ela que tem uma ideia. Ele sugere exilar a múmia. A comandante não gosta muito da ideia, e a sua assistente fica bastante tensa, pois isso exigiria um selo divino. O exílio mandava o Oni para um terceiro mundo, e era um lugar onde ninguém podia retornar. Quando o portal do banimento era fechado, a criatura ficava trancada lá para o resto da eternidade, e era um lugar amaldiçoado e extremamente perigoso. Somente tomavam essas decisões em circunstâncias extremamente críticas e exigia a aprovação do quartel-general, e isso demorava algum tempo para ser aprovado. Porém, a comandante ordena que os protetores exilem logo a múmia de uma vez. Sua assistente tenta avisar ela que não podem fazer isso sem a aprovação dos superiores, porém a comandante diz que isso se trata de um risco calamitoso, portanto ela iria assumir as responsabilidades. Como era algo sério, o protetor pergunta novamente se era isso mesmo que eles deviam fazer, e a comandante confirma dizendo que sim. Com isso, um dos protetores começa a fazer o selo de mão para invocar um selo divino e assim realizar o banimento. Assim que ele começa a fazer o jutsu, uma luz bem forte brilha no topo do céu, atingindo a torre onde estava ocorrendo a batalha. A luz é muito forte e ilumina todo o céu, e o Gojo de longe já percebe o que está acontecendo. Ele estava um pouco distante dali e demoraria alguns minutos até ele chegar lá, porém a sua bússola indicava que a garota estava naquela direção.
Ele tinha certeza de que aquilo se tratava de um banimento e eles estavam tentando banir aquela múmia. Por isso ele desejava chegar lá o mais rápido possível para descobrir o porquê da sua bússola tá indicando que aquela garota também estava no meio dessa treta. Um dragão gigantesco aparece nos céus. É sério, galera, olha o tamanho desse negócio. E aquele era o portal para o terceiro mundo. O dragão começa a emitir uma luz ainda mais forte vindo da sua boca, fazendo com que a múmia fosse levada até lá, e ela começa a flutuar indo em direção ao portal. Aquele selo temporário começa a se desfazer e aos poucos a garota vai subindo para o exílio final. Porém o Gojo consegue chegar a tempo e as suas linhas ali da bússola se conectam até a garota. Ele vê que o Oni que está sendo exilado é aquela garota que ele viu andando de moto minutos atrás. E ele se lembra muito bem do rosto dela, pois a garota era muito bonita e isso havia chamado a atenção dele. Ao notar que ela se transformou naquela múmia e estava sendo exilada, ele fica perplexo e deseja de qualquer forma salvar aquela motoqueira gata. Ele então ativa a sua visão dourada e percebe que a alma da garota humana havia se fundido com o espírito do Oni, e o que significava era que na verdade ela era meio humana e meio demônio. Como ele é um gado, ele já decide que vai pular nesse portal com a desculpinha de que humanos não podem ser banidos para o terceiro mundo. O cara é tão gado que ele se joga literalmente no portal, sabendo que tem chances dele ficar preso lá para sempre. A comandante e os protetores percebem que o Gojo acabou entrando lá dentro, e não há nada que eles pudessem fazer, pois se eles se aproximassem daquela luz, eles também seriam arrastados. Eu falo pra vocês, galera, o cara é bastante gado, e ele é levado embora pra dentro do portal. A assistente pergunta para a comandante se é possível salvar o Gojo daquele local, e a comandante diz que não há nada que eles possam fazer por enquanto, e que a técnica usada pelos protetores não permite que as pessoas retornem daquele local depois que o portal se feche. Nunca houve um caso de alguém entrar lá sem querer nesse terceiro mundo, já que ninguém queria entrar nesse lugar porque era horrível, e as pessoas tinham muito medo desse inferno. E mesmo se ele fosse capaz de sair vivo daquele local, ela ia se certificar de matá-lo pessoalmente. Porém a assistente notou algo que dava a ela um pouco de esperança. A cena corta e vemos o terceiro mundo amaldiçoado. Esse era o lugar onde os Oni eram banidos, e vemos que algum desses monstros estão ali se alimentando, e eles parecem bem fortes. Um deles sente a presença de um humano e parte imediatamente para atacá-lo. Mas quando ele percebe que o portal está aberto, ele sente uma vontade muito grande de fugir, já que ele estava aprisionado ali há milhares de anos. Ele já sente o calor da liberação atingindo seu rosto, mas quando ele toca no portal, o seu braço começa a queimar e aos poucos ele é dissolvido pelas chamas ardentes daquela abertura. Logo em seguida, o nosso herói sai por aquele portal e acaba caindo em uma montanha ali perto. Ele precisava agir com bastante velocidade, pois se o portal fechasse, ele estaria preso ali para sempre. Ele começa a procurar a garota por todos os cantos, mas não encontra ela em lugar algum. Com isso, um Oni aparece ali com bastante sede de sangue, e o nosso herói pergunta se ele viu alguma garota bastante bonita passar por aquele local. O Oni se sente ofendido por um simples humano estar conversando com ele dessa forma, e quando ele tenta intimidar o nosso herói, o Gojo faz uma cara de maníaco. E vocês já veem que o maluco é brabo, até mesmo os demônios aí sentem medo dele. A cena muda e vemos a Julia acordando e tomando de volta o seu corpo. Ela está bastante confusa e não entende nada que está acontecendo. Meu Deus, eu vou atrasar minha entrega, cadê minha moto? A única coisa que ela se lembra é que estava andando de moto e acabou batendo em alguma coisa invisível. Porém, quando ela força um pouco a mente, ela se lembra de ter visto a silhueta de um monstro, mas como ela estava muito ferida, ela não conseguia se mover. E quando olha para os seus braços e pernas, percebe que está totalmente curado e aquelas feridas não estavam mais em seu corpo. Além do mais, ela estava num local completamente estranho e parecia como uma China antiga. Esse lugar estava repleto de Onis, e um deles observa a garota lá embaixo. A cena corta novamente e vemos o Gojo junto daquele javali que havia tomado uma surra dele, e agora estava usando o monstro aí como montaria para chegar mais rápido até o local onde supostamente a Julia havia caído. O javali estava tratando o nosso herói como rei, pois ele estava morrendo de medo de ser morto. A Julia estava correndo perigo, e vemos que a lagartixa gigantesca estava tentando devorá-la. Porém, ela estava com os reflexos extremamente apurados e consegue desviar no último instante.
Ela não sabe muito bem como, mas o seu corpo estava incrivelmente veloz e ela sentia um poder bastante grande fluindo pelo seu corpo. Ela olha para trás e vê essa lagartixa esquisitona aí tentando devorar ela, e ela já começa a gritar dizendo que esse bicho é nojento. A coitada da lagartixa fica um pouco triste por ter sido chamada de nojenta, mas a Julia começa a correr para não ser atingida. Porém, uma das habilidades desse Oni é que ele consegue hipnotizar os seus oponentes caso eles olhassem diretamente para aqueles símbolos em sua costa. E como a Julia olhou para aquelas luzes, ela começou a entrar em transe. O seu corpo paralisa e ela não consegue se mover. E nesse instante, esse poder de hipnose acabou fazendo ela ter lembranças do seu passado. Temos então um flashback bastante triste da Julia e vemos como a vida dela foi difícil desde quando ela era pequenininha. A primeira vez que ela lembra de ter chorado foi quando ela caiu de bicicleta. Os seus pais eram bastante amorosos e já saíram correndo ali para ver se a garotinha estava bem. A sua mãe queria mimá-la de qualquer forma, porém o seu pai queria ensinar a levantar sozinha quando ela passasse por situações assim, já que eles não estariam perto dela todo o tempo. Com isso, eles começam a discutir para ver quem ama mais a pequena Julia, e ao ver os pais dela discutindo por causa disso, ela começa a rir por achar divertido. Porém, tempos depois, o seu pai acabou ficando doente. Ela e a sua mãe visitavam ele no hospital todos os dias, e essa foi a segunda vez que ela havia chorado. A Julia não conseguia parar de chorar com saudades do seu pai e com medo dele não sobreviver. E por causa dessa doença, a mãe dela teve que trabalhar bastante para poder pagar as contas da casa e também o tratamento ali do seu pai. A mãe da garota não parava de trabalhar e o pai dela ficou internado nesse hospital por cerca de 3 anos. Quando a saúde dele finalmente melhorou, ele voltou para casa, mas a Julia não havia chorado porque ela queria mostrar ali para o pai dela que ela estava forte e que não precisavam que ficassem se preocupando ali com ela. Porém, logo depois a saúde dele colapsou de novo e ele ficou pior do que antes. Mas a mãe da garota já estava bastante desgastada e não queria mais levar uma vida difícil como estava tendo. Por isso ela decidiu largar o pai da garota e ficar com um outro homem. Ela dizia que merecia ser feliz e se ficasse o tempo todo cuidando do pai dela, ela não conseguiria sorrir novamente. Mesmo que a Julia insistisse, nada adiantava, e aquela foi a terceira vez que ela havia chorado. Ela estava bastante triste por ver a mãe abandonando ela e ficando com outro homem. E o pai dela estava tão mal da saúde que mal tinha forças para reagir diante dessa situação. Logo depois de tudo isso, o pai dela acabou falecendo, e aquele foi o dia mais triste da vida da garotinha. Ela caiu em prantos, mas aquela foi a última vez que ela havia chorado. Ela havia guardado um rancor muito grande pela mãe dela, já que ela sequer compareceu ao funeral de seu pai. Mas felizmente o pai dela tinha vários irmãos e irmãs, então ela tinha algum lugar para morar durante a infância. Depois de ficar indo de casa em casa, ali dos parentes do pai dela, ela descobriu que os seus tios e tias não queriam ela por perto e que na verdade não gostavam dela. E após discutirem entre si, os tios decidiram finalmente mandar ela de volta para a casa de sua mãe. Porém, quando elas finalmente se reencontraram depois de certo tempo, a mãe da garota lhe disse algo que ela jamais ia esquecer para o resto da sua vida. Antes dela se reencontrar com a sua mãe, ela tinha ouvido de alguns parentes que a companhia onde o marido da mãe dela trabalhava acabou falindo e com isso eles tiveram que se mudar para os subúrbios para evitar as dívidas. A sua mãe parecia bem mais magra do que antes e dava para ver em seus olhos que ela havia sofrido bastante nesses últimos anos. Depois de vê-la assim, todo o ódio que ela tinha guardado ali no coração havia sumido e ela começou até a sentir saudades ali da mãe dela. Ela nunca havia exigido nada da mãe e apenas queria ouvir da boca dela que ela se arrependia de ter deixado ela e seu pai e gostaria que a sua mãe abraçasse ela e pedisse desculpas. Porém, a única coisa que ela disse para sua filha foi a seguinte frase: "Vá embora, eu não tenho dinheiro para você." Essas palavras foram piores do que uma facada no coração, e a partir disso ela não conseguia mais se lembrar do rosto da sua mãe. Ela havia bloqueado toda a aparência dela, e mesmo que se esforçasse bastante, ela não conseguia se lembrar de como ela era. A sua mãe então se vira e vai embora, deixando a garotinha desolada naquele local.
Ela não sabia o porquê, mas apesar disso, o seu coração havia ficado despedaçado e doendo, mas ela não havia chorado. A única coisa que ela havia sentido é que o seu coração havia literalmente se quebrado. Foi a pior dor que ela já havia sentido, mas naquele momento ela entendeu que no mundo dos adultos, algo era mais importante do que o amor e a gentileza, e essa coisa se chamava dinheiro. Sendo assim, daquele dia em diante, ela decidiu trabalhar duro e ganhar bastante dinheiro, e um dia ela iria ter certeza de fazer aquela mulher se arrepender de ter deixado ela e seu pai. Ela promete que a partir de hoje não iriam derramar nenhuma lágrima e iria fazer a sua mãe se arrepender do fundo do coração dela. Ela começou então a trabalhar com 15 anos e se tornou bastante forte. Para poder ganhar o seu próprio dinheiro, ela teve que ignorar e enfrentar a ira de seus parentes e viver de uma forma humilhante na casa deles. Ela até mesmo tinha aprendido a cuidar de si mesmo e não deixava ninguém tirar uma casquinha dela. Às vezes até trabalhava mais de 10 horas por dia e apenas tinha tempo para comer um pão como refeição. E todo dia, não importa o quanto ela estivesse cansada, ela sempre ficava feliz ao ver a sua conta bancária cheia de dinheiro. Porém, tudo isso que ela fazia realmente valia a pena? Mesmo que ela tinha adquirido bastante dinheiro, o que seria da vida dela depois que ela conseguisse fazer a sua mãe se arrepender? Mesmo que o seu objetivo se cumprisse, ela ainda continuaria sozinha, sem famílias, sem amigos, nem mesmo sonhos. Pelo que exatamente eu tenho vivido durante todos esses anos? Mesmo se eu desaparecesse desse mundo, não teria ninguém que iria se importar comigo, nem mesmo teria alguém que ligaria se eu continuasse viva ou morta. Ela diz isso aos prantos, chorando bastante, meio que desistindo ali de continuar lutando para sobreviver. Porém, galera, nesse instante o Gojo aparece como um verdadeiro herói e salva a garota de ser devorada por aquela lagartixa gigante. Ele olha para ela em uma cena bastante impactante. Enquanto isso, ela chora muito. Ela estava triste, sem motivo para viver. Ele estava muito feliz por ela ainda estar viva, já que ele tinha arriscado a sua vida para poder vir salvá-la. E nesse instante ela percebe que ainda existe alguém que se importa com ela. O Prota tinha arriscado a vida para vir ali só para salvar ela, e ele diz isso para a garota. Isso faz ela ficar ainda mais emocionada e não consegue segurar o choro, e começa a chorar ali igual uma criancinha. O nosso herói percebe que o portal está se fechando e precisa agir rapidamente. Ele grita para o porco voltar e pergunta quantos minutos ele ainda tem até que o portal finalmente se feche. O porco diz que eles têm mais ou menos 2 minutos. Então o nosso herói percebe que ainda resta um tempinho para ele poder brincar. Ele desejava se divertir por 1 minuto com esse Zone e dar uma surra neles. Essa lagartixa utiliza o seu poder de ilusão com as luzes lá nas suas costas, mas o Gojo ele é tão poderoso que esse poder não atinge ele, e o nosso herói finaliza dando um tapa na cara do largato e depois dando um soco, fazendo ele voar para longe. Diversos Oni partem para cima dele, pois eles encaram os humanos como um alimento, e o nosso herói decide ativar o seu poder para se divertir um pouco. Ele ativa o seu jutsu e faz uma luz bem forte brilhar em seu braço. Em seguida ele começa a carregar o seu poder. Aquela era a supressão corporal do talismã, o relâmpago azul. Esse era o poder do nosso herói. Então ele mira um poder na ponta de seus dedos e acaba atirando um raio extremamente poderoso que desintegra todos os monstros que estão ali. Ele era incrivelmente poderoso e derrota todos com extrema facilidade, e logo após isso convida a garota para voltar para o mundo dos humanos. Ele é bem gado e se aproxima ali da garota dizendo que ela é muito bonita. Logo em seguida ele já pega ela no colo para tirar ela daquele local. O Gojo utiliza o seu jutsu Ventos Tempestuosos e sai voando em direção ao portal, que está se fechando rapidamente. A garota está com bastante medo e começa a apertar o nosso herói, tanto que ele fica sem ar por causa disso. Lá embaixo, alguns Oni extremamente poderosos observam tudo aquilo. Devo investigar o passado dele, meu senhor. Não precisa, ninguém está permitido a dar um passo de distância do Lorde. De uma forma misteriosa, nós vemos uma luz brilhando no topo de uma montanha e parece ser um Oni aprisionado. E dá a sensação de que ele é bastante poderoso, como se fosse o Lorde daquele local. A cena corta de novo e vemos do outro lado do portal que está saindo ali pela boca do dragão. A assistente ela estava bastante tensa e ela estava esperando até o último segundo com a expectativa de que o nosso herói pudesse escapar com vida. E antes que o portal se feche, ele consegue sair de lá junto com a Julia.
e ela tá quase matando ele de tanto apertar. Quando ela entra de volta no mundo dos humanos, a múmia em seu corpo começa a tomar de volta o controle da sua mente, e assim que ele toca os pés no chão daquele prédio, os protetores já cercam ele. Seu pirralho, foi tão difícil exilar essa múmia, por que você trouxe ela de volta? Eu fiz um grande favor pra vocês e mesmo assim você ousa gritar comigo? A garota havia se transformado novamente na múmia e tava olhando ele fixamente pro Gojo. Porém, o nosso herói dá um tapa ali na cabeça dela e faz a garota voltar ao normal. O nosso prota é tão brabo que ele consegue reverter a transformação com um simples tapa na testa dela. E ele explica pros protetores que na verdade ela é uma garota humana e não um Oni. Como os protetores não podiam intervir com humanos, eles decidem ir embora, pois eles só lidavam com os Oni. A garota estava dormindo bastante exausta e começa a babar, o que faz o nosso herói ficar desesperado. Nesse instante, a nave da companhia aparece e a comandante grita o nome do Gojo. Ela ordenava que ele voltasse ao quartel-general dentro de 3 minutos, caso contrário, ele iria sofrer as consequências. Ele já estava bastante tenso, pois ele sabia que o que ele tinha feito não era certo, então ele leva a garota ali toda babenta pro QG da companhia. Naquele local, eles fazem diversos testes na garota para ver se ela tá saudável. As ondas cerebrais dela estavam normais, a pressão sanguínea estava boa e os batimentos cardíacos estavam estabilizados. Eles ficam observando do lado de fora os médicos fazendo diversos testes no corpo da garota, e eles não entendiam como que os protetores não haviam descoberto que aquela garota era uma humana ao invés de ser um Oni. Os pesquisadores chegam à conclusão de que o Oni havia feito uma fusão extremamente poderosa. A comandante alerta que mais de 100 pessoas morreram e começa a apertar a orelha e a bochecha do nosso herói. Ela fica dizendo que ele é responsável pela morte desses 100 trabalhadores. Porém, o Gojo disse que ele deu o seu melhor, mas ela entende que se não fosse ele, ninguém estaria a salvo, e aquelas almas que a Julia conseguiu libertar retornaram para os corpos, e as únicas pessoas que morreram foram aquelas pessoas lá que estavam trabalhando na construção, então meio que a missão ali do Gojo foi um sucesso. Por algum motivo, a múmia conseguiu sentir a presença do Gojo e começou a fugir dele, e isso era bastante suspeito. E outra coisa misteriosa era como que os protetores não conseguiram identificar a alma metade humana da Julia. E se não fosse pelo nosso herói possuir a habilidade Visão Negativa Dourada, eles teriam banido uma garota inocente. Ele começa a se exibir dizendo que ele é o melhor caçador da companhia, e isso deixa a comandante bastante furiosa. Porém, eles deveriam decidir se a Julia seria encarada como humana ou como uma Oni. E após realizar alguns testes, eles percebem que não conseguem enfiar uma agulha na pele da garota, já que ela é bastante resistente. E mesmo colocando uma agulha mais forte, ela entortava ou quebrava. Então os caras literalmente metem uma furadeira ali para extrair um pouco de sangue da garota. E após colocar um pouco ali na lâmina, eles olham no microscópio. Eles percebem que está normal e não apresenta nenhuma modificação. Porém, alguns segundos se passam e o sangue começa a reagir por estar longe do corpo da garota, e uma explosão acontece afetando as câmeras do laboratório. Nesse instante, eles já percebem que o poder da garota é muito grande e que vai ser difícil lidar com ela. Eles chegam à conclusão de que a garota por si só já tinha alguns traços anormais e que a múmia descobriu isso e por esse motivo utilizou o corpo dela como hospedeiro. Esse é mais um dos mistérios pra gente descobrir, galera. Qual é o real segredo do corpo da Julia que fez a múmia se fundir nela? Agora precisavam decidir o que fariam com a garota, já que a companhia não iria tolerar alguém metade humano, metade Oni. Com isso, a comandante lança um olhar assustador pro nosso herói. Ele já sabe no que ela tá pensando, e a comandante sugere que ele cuide da garota, já que ela iria fazer um grande papel que seria livrar a barra dele. O Gojo não gosta da ideia e fica dizendo que o mestre dele não iria aceitar, já que ele não podia ter relações com garotas antes de sair das montanhas. A comandante diz que vai conversar com o mestre dele, e o nosso herói não pode se esquecer de quem decide as coisas ali na companhia é ela, portanto, ele deveria obedecer. E de uma forma bastante amedrontadora, ela disse que se ele não aceitar, ela vai enviar ele de volta para as montanhas. Então ele muda rapidamente de ideia, dizendo que um homem deve assumir suas responsabilidades e disse que vai tomar conta da garota.
A comandante diz para sua assistente arrumar todos os preparativos, já que o alto escalão não pode saber que a garota meio Oni irá fazer parte da companhia. O nosso herói também não podia dizer pra ninguém que ele foi ao terceiro mundo, e a partir de hoje ele vai ter que vigiar a garota 24 horas por dia, e na próxima vez que ela chamar ele pro QG, a garota deve vir junto. Ele vai embora meio emburrado, pois ele não gostou muito dessas novas regras, e a assistente fica preocupada se ele vai conseguir lidar com aquela múmia dentro do corpo da garota, caso saia de controle. Mas a comandante Hana diz pra ela ficar tranquila, pois o Gojo até agora não mostrou sequer 10% da força real que ele tem. A assistente fica dizendo que ele é o caçador mais forte da companhia, e isso deixa a comandante um pouco irritada, parece que ela não gosta que eles falem isso. Elas precisavam limpar tudo o que aconteceu para não deixar sinais, e a partir de hoje ele teria que cuidar da Julia o tempo todo e controlar aquela múmia poderosa dentro dela. Quando ele estava indo embora, vemos que de longe alguém está rastreando ele, com uma bússola parecida com aquela que ele tem. Os fios se estendem por diversos quilômetros, indo até uma montanha extremamente distante. Um dos fios se arrebenta e logo após, diversos outros fios começam a partir, e a pessoa que estava rastreando ele era o seu mestre. A Hana liga para ele dizendo tudo o que aconteceu, mas o mestre do Gojo diz que já sabia de tudo. Ela pergunta como diabos ele sabe de tudo isso, e ele responde que se ele não soubesse o que acontecesse com seu aprendiz, ele não seria capaz de deixá-lo sair das montanhas. Esse é o líder dos taoístas esotéricos, e o nome dele é Yu-chan. Ele era o 17º líder, o mais poderoso, e a comandante acaba ficando brava e desliga o telefone na cara dele. A tartaruga pergunta ao mestre se ele não está preocupado com o Gojo, e o mestre diz que cada um tem seu próprio destino e não cabe a ninguém ficar controlando isso. Alguns fios vermelhos haviam se partido e isso significava má sorte, e a tartaruga avisa que algo de ruim está prestes a acontecer com o nosso herói. O seu mestre sabia disso e estava observando ele de perto para poder garantir a sua segurança. A cena corta e vamos até a Julia em um plano astral. O corpo dela está composto de energia e é como se ela tivesse em um sonho. Ela está tentando entender o que está acontecendo com seu corpo e ao notar que o seu corpo está emitindo uma luz, ela fica bastante assustada. De longe ela consegue ver a múmia se aproximando lentamente. Ela percebe que essa aparência é familiar e reconhece essa criatura no dia da chuva, quando ela acabou sofrendo um acidente. Ela sente um arrepio muito forte em seu corpo e nesse instante ela acorda desse pesadelo. Ela está no quarto do Gojo e ela parece ainda mais confusa, já que toda vez que ela acorda ela está num local diferente. Ela não sabe se tudo isso que aconteceu foi um sonho ou se foi real. E ao perceber que estava com roupas novas, ela fica preocupada pensando que alguém fez alguma maldade ali com ela. As roupas estavam confortáveis e frescas, bem diferente da roupa molhada e suja que ela estava usando antes. Até mesmo a parte de baixo havia sido trocada e ela fica com bastante vergonha. Então ela começa a gritar no quarto, se perguntando quem fez isso com ela. A garota então se lembra daquele jovem charmoso e bonitão, com um sorriso simpático. Ela achava que ninguém se importava com ela, e quando estava presa em outra dimensão, ele arriscou a própria vida para poder salvá-la. Ele era bastante forte e tinha um olhar confiante, mas ela acha que aquilo foi um sonho e fica desejando que alguém como ele realmente existisse na realidade. A Julia pensa que seria muito bom se tivesse alguém como ele para protegê-la, e nesse exato momento ele entra no quarto com uma toalha amarrada no corpo e tá escovando os dentes, fazendo a garota ficar toda vermelha de vergonha. Ela fica surpresa por ele realmente existir e fica se perguntando se foi esse sem vergonha aí que trocou as roupas dela. Com a almofada em mãos, ela joga no rosto do garoto e ele fica bastante bravo, dizendo que estava escovando os dentes. Então quando ele menos espera, ela usa um golpe supremo, atingindo as partes baixas dele. Porém, ele era bastante poderoso e isso faz com que ela fique com a perna doendo. Ele disse que havia salvado ela e ao invés de agradecer, a garota estava o atacando. Ela disse que ele é um sem vergonha por ter mexido ali nas roupas dela. Você estava completamente encharcada e poderia pegar um resfriado, por isso foi dado um banho também. A garota grita incrédula, achando que ele tinha dado um banho nela.
Porém, ele não tinha feito nada disso, pois o seu mestre avisou que somente um casal poderia tomar banho juntos. Por isso, havia sido uma fêmea que havia dado banho nela. O nosso herói então chama a sua amiga que havia dado um banho na Júlia, e era a Ana. A Ana era esse monstro aí, e a Júlia fica bastante nervosa e sai correndo para se esconder. Ela pergunta se foi esse monstro feio que tocou em seu corpo. Isso acaba deixando a Oni ali bastante triste, e o Gojo vai até lá para consolá-la. Mesmo ela sendo grande, ela só tinha 5 anos de idade e era uma criança, por isso a Júlia precisava pedir desculpas. A garota fica preocupada e começa a se desculpar, e ele explica que nesse mundo existe Onis, mas pessoas como ela não sabem desta realidade. Além disso, tem um Oni dentro do corpo dela, e ao revelar isso para Júlia, a garota não acredita muito, e o nosso herói pede para que a sua companheira ali explique para a garota. O monstro vai até lá e diz que vai contar tudo o que ela deseja saber, e a primeira pergunta que a Júlia faz é por que ela tá nessa casa. A Ana diz que a companhia fez com que Gojo cuidasse dela. Essa companhia tem uma relação bastante complicada com os Oni, já que esses monstros estão nesse mundo há bastante tempo. No entanto, a maioria dos Oni são do mal e tratam os humanos como se fossem alimento. No começo, os humanos não conseguiam usar magia para lutar com os Oni, por isso continuavam sendo caçados por eles. Muitos anos se passaram até que alguns humanos com poderes extraordinários apareceram e lutaram bravamente contra esses monstros. Eles criaram organizações e chamaram de esoterismo. Cada esotérico tomou o dever de proteger os humanos e daí em diante os humanos conseguiram usar habilidades e suprimir os Oni e não aceitaram mais levar as coisas levianamente. Porém, isso também significava que as regras humanas começaram a assustar o poder do esoterismo. O esoterismo começou a ser perseguido por esse motivo, e algum tempo depois, os Oni se uniram para travar uma guerra contra eles. Nesse ponto, o esoterismo não tinha poder suficiente para revidar, e como último recurso, o fundador taoísta esotérico selou uma grande parte dos Onis dentro do selo de Jade, e esse artefato foi chamado de Selo Supremo. Depois desse incidente, o resto dos Onis assinaram um contrato chamado de armistício, concordando em coexistir harmoniosamente com os humanos. A Companhia Espectro foi estabelecida para gerenciar a vida dos Onis dentro do mundo dos humanos, e era isso que havia acontecido. A garota pergunta sobre o Oni que estava dentro do corpo dela, e a Ana diz que ela deve perguntar isso diretamente para o Gojo. O nosso herói diz que ela perguntou isso na hora certa, já que ele iria falar sobre esse assunto. A garota fica um pouco confusa, e o Gojo diz para ela se deitar na cama. Galera, não existe comida grátis. Ela já estava brava perguntando o que ele queria dizer com isso, mas na verdade ele só queria usar um jutsu na garota, pois a energia da múmia estava ficando mais forte e provavelmente ela poderia perder a consciência dentro de algumas horas. Ele explica que o Oni havia fundido seu corpo com o dela e que por isso ele precisava selar a consciência dessa múmia. A garota se lembra daquele monstro que ela ficava enxergando em seus sonhos, então ela passa a acreditar no Gojo. Ele começa a fazer os seus jutsus, e ela fica com medo dele utilizar um feitiço nela, e após finalizar o selo de mão, ele atinge a ponta de seus dedos na testa da garota, e assim ela entra em uma jornada mental. O Gojo estava fazendo isso para poder entrar no subconsciente da garota, e assim poder selar a consciência da múmia. Por isso ele acabou utilizando esse mesmo jutsu nele, e o nosso herói acaba desmaiando em cima da Júlia. A Ana até menciona que eles parecem um belo casal. A Júlia estava naquele formato de espectro, mas ela não conseguia se mover. Tudo isso estava acontecendo no seu subconsciente, e o Gojo aparece lá e explica isso para ela. A garota estava imóvel porque o seu corpo estava se despedaçando, já que a consciência da múmia estava tomando o controle de volta. Ela percebe que isso realmente está acontecendo e pede para ele ajudar ela a resolver esse problema. Caso ele não conseguisse selar a consciência da múmia, ela iria tomar o corpo dela e isso significava que ela deixaria de existir. Mas ela poderia ficar tranquila, já que ele era bastante forte e iria dar um jeito nessa múmia. Falando na Bendita, ela aparece ali bastante confiante para lutar com o nosso herói.
Ela era um Oni muito poderoso e eles começam a se encarar. A múmia disse que o Gojo é até bastante chato por ficar perseguindo ela. Por isso ela iria descontar toda a fúria e ódio que ela tem guardado durante esses 1000 anos no nosso herói. Ela atinge o seu rosto e isso faz com que parte do seu corpo seja desintegrado. Porém o nosso herói é bastante brabo e se regenera rapidamente. Ele gostaria de saber qual o verdadeiro poder da múmia e fica fingindo que é um pouco fraco no intuito de dar esperanças ali pro monstro. O Oni ativa o poder máximo e o Gojo comenta que ela é de ranking S e que por isso deveria tomar cuidado com os próximos ataques dela. Como aquilo estava acontecendo no subconsciente da múmia e da garota, ela podia aumentar o seu poder ainda mais e disse que o nosso herói estava se achando muito e que ele não esperava por essa carta na manga. Dentro da sua própria consciência, a múmia podia fazer o que ela quisesse, então ela acaba criando diversos clones para poder lutar contra o Gojo, dizendo que ele estava muito convencido. O nosso herói fica surpreso e a múmia envia todos os seus clones para poder atacar ele de uma única vez, e ela fica dizendo que é invencível. Porém, quando estão prestes a atacar o nosso prota, ele faz uma cara de tédio e utiliza um jutsu para se libertar. Quando a gente acha que ele vai sofrer um sufoco, ele mostra o porquê que é o protagonista dessa obra. O Gojo ele é muito brabo e acaba soltando uma explosão de energia e demonstra que a sua consciência é ainda mais forte do que a do Oni. E ao perceber que não teria como derrotar o nosso herói, a múmia tenta fugir, mas com um único ataque ele derrota todos aqueles clones. A diferença de poder é muito grande, já que a múmia não estava no seu poder máximo, pois ela tinha absorvido apenas algumas almas, e com um simples peteleco ele manda ela pelos ares. Com isso, o corpo da Julia volta ao normal, e ela consegue se mover livremente. Como aquele lugar também era a consciência dela, o Gojo explica que ela precisa bolar uma magia de selamento e deixar a múmia aprisionada naquele lugar. Ela não sabe muito bem o que imaginar, e ele explica que ela pode pensar em qualquer coisa, mas deveria fazer isso logo, já que o chakra dele estava acabando. Ela então pensa na primeira coisa que vem em sua cabeça, e a múmia acaba sendo selada em um batom vermelho. Ela pede desculpas, pois isso era a única coisa que ela conseguiu pensar, mas já era o suficiente e a múmia finalmente estava selada lá dentro. A cena corta e vemos parte da energia da múmia que ficou do lado de fora e ela ainda estava livre, porém ela estava muito fraca. Enquanto ela dormia, ela tem um breve sonho sobre o passado da múmia. Ela vê um garoto na chuva e o rosto dele é assustador. Logo em seguida ela acorda bastante assustada com o Gojo em cima do seu rosto. Ela tenta segurar o grito e fica envergonhada por ele estar bastante próximo dela. Ele explica que fez isso para sentir a respiração da garota, já que ela parecia estar tendo um pesadelo. O Oni dentro do corpo da Julia havia sido selado temporariamente, então ela podia descansar durante essa noite. Ela fica intrigada perguntando como assim foi selada dentro do meu corpo. Ela achou que com aquele jutsu de selamento ele seria expulso, porém o Gojo não sabia nenhuma técnica para poder extrair a múmia lá de dentro, e explica que ele vai precisar de mais tempo para desenvolver essa técnica. Por isso que ela estava junto dele, para que ele pudesse resolver isso de alguma forma. Ela fica brava dizendo que isso é praticamente uma prisão e que não vai morar com um estranho. Ela até acha que ele poderia estar mentindo e dando em cima dela, e isso poderia muito bem ser um sequestro. Ela fica dando a entender que ele tentou beijar ela, e o nosso herói não sabe o significado disso. A Ana explica em seu ouvido que ela assistiu bastante novelas e que sabe em detalhes como que é um beijo. O nosso herói acha estranho ela saber esse tipo de coisa, e a Ana fica com vergonha e tampando ali o rosto. A Julia não sabe se ele é idiota ou se está se fazendo de idiota. Ele jura que realmente não sabe o que ela está falando, e parece que o nosso herói realmente é um gado inocente, já que ele foi criado nas montanhas e não sabe muito bem como funciona um relacionamento com mulheres. É nesse instante que a Julia percebe que ele é um cabaço supremo. Ele diz que vai deixar ela sozinha para descansar e que amanhã eles continuam o processo. Ela pergunta o que ele vai fazer se ela tentar fugir, e o nosso herói explica que como um homem, ele jamais iria bater em uma mulher, e se ela tentar fugir, ele não vai fazer nada. Por outro lado, essa região é cercada por Onis e ela vai correr bastante perigo, e se por acaso fugir, ele não vai poder garantir a segurança dela. Ao ouvir isso, ela decide ficar na casa dele e se deita para dormir. Ela também não tinha escolhas, já que ela tinha saído da casa de seus tios e até comenta que a cama dele é bastante confortável. Algo estava mexendo debaixo das cobertas e vemos que era uma cauda igual a de um escorpião. No outro dia ela acorda um pouco assustada, como se tivesse tido alguns pesadelos.
Quando ela olha pro lado, ela dá um grito bem alto. O Gojo, junto da Ana, sai correndo para ver o que aconteceu. E ao chegarem lá, ela está maravilhada com a vista da janela. E aquilo havia deixado ela mais surpresa do que o fato de ter um monstro dentro de seu corpo. Ela não acreditava que estava no prédio mais alto da cidade, e aquilo era um sonho. Ela então começa a dar vários detalhes sobre esse prédio, e eles ficam achando que ela é uma nerd ou que ela trabalha em uma imobiliária. O Gojo disse que ouviu ela gritando e imaginou que era por causa dessa cauda que ela tem aí atrás das costas, e não por causa do prédio onde ela tá. Ao falar isso, percebemos que aquela cauda é dela, e aquilo surgiu após o nosso herói ter selado a consciência da múmia. Quando a Julia olha para aquilo, ela fica maluca, perguntando o que era aquilo nas suas costas. De uma forma extremamente veloz, aquela cauda acaba atacando o Gojo, e ele consegue se esquivar no último instante. A cauda ataca novamente, desferindo diversos golpes, e ele se esquiva de todos eles. A Julia fica preocupada com seu mestre, então o Gojo vai de encontro a Julia, e a cauda ataca novamente, e em frações de segundos ele desvia para ver a cauda atingir o rosto da garota, porém a cauda acaba parando bem próximo do olho dela. Ele acha isso bastante interessante, e ele fez isso para testar a própria vontade da cauda. Ele taca uma lata de refrigerante e a cauda parte ela no meio. A garota não estava conseguindo controlar aquela cauda e ela agia por vontade própria. O nosso herói acha aquilo muito legal, mas a garota fica dizendo que é horrível e que todos vão pensar que ela é um monstro. O Gojo ordena que a Ana ataque a garota para testar o poder destrutivo daquela cauda, e a Ana fica com medo de machucar a garota, mas o Gojo diz para ela ir com força máxima e não se segurar. Ela então utiliza um jutsu com seus cabelos, que se esticam para atacar a Julia, porém a cauda novamente age por conta própria e corta todos aqueles fios de cabelo. O Gojo disse que já estava bom, pois ele já viu que aquilo era mais forte do que ele esperava, e era comparável com um Oni de ranking B. Ela parecia estar conseguindo controlar aos poucos o poder daquela cauda, e o Gojo fala que isso é ótimo, já que será bem útil. A cauda só havia atacado ele pois imaginou que ele era uma ameaça à garota, e ele faz um teste dando uma palmada perto do rosto dela, e como esperado a cauda tenta atingi-lo novamente. A garota fica triste dizendo que ela vai ser tratada como um monstro se as pessoas virem ela dessa forma, e o Gojo revela que deve haver uma forma dela conseguir fazer essa cauda suprimir, já que ela havia conseguido controlar o poder da múmia, e também antes tinha uma máscara no rosto dela, e se ela conseguisse se controlar, ela poderia retrair a cauda e fazê-la desaparecer. E ela realmente consegue fazer a cauda diminuir, até mesmo sumir completamente. Essa era a primeira vez que ele se encontrava com uma humana meio Oni, por isso ele iria estudar bastante uma forma de fazê-la voltar ao normal. A garota diz que quer se juntar à companhia Espectro, e ela fez isso porque ela percebeu que o cara era rico, então provavelmente ele ganhava muito com esse serviço. Ele fica sem entender por que ela tá dizendo isso, e pergunta se por acaso ela deseja morrer. A Julia fica brava dizendo para ele não menosprezá-la, e nesse instante o celular dele toca. Ele lê as mensagens e era da sua comandante. Na mensagem dizia que a companhia decidiu interromper todas as missões dele temporariamente, e era para ele ficar de olho naquela garota e esperar as próximas mensagens da comandante. Eles basicamente estavam afastando ele do trabalho por causa da Julia, e ele fica bastante desanimado, dizendo que graças a ela, ele perdeu o seu emprego. A Julia disse que poderia ajudar ele com isso, e o Gojo fica bravo dizendo que tudo é culpa dela. Na verdade a culpa é dele, porque ele foi gado e se colocou em perigo só para salvar a garota porque ele achou ela bonita. Ela fala que a missão dele é ficar de vigia para ela, já que a múmia dentro do seu corpo apresentava um grande risco, e por isso ele não ia conseguir mais pegar as missões pela companhia. Porém, eles ainda podiam pegar missões particulares. Ele fica animado ao ouvir isso, dizendo que faz bastante sentido, mas não entende o porquê dela dizer que eles poderiam pegar trabalhos juntos. Ela disse que é porque eles serão uma dupla, e ela vai ficar encarregada de conseguir os trabalhos, e ele vai ajudá-la a eliminar os Oni. Assim eles vão dividir os ganhos, 70% vai ficar para ele e 30% para ela. A garota ela era bem esperta e já faz isso imaginando que ela vai faturar muito dinheiro. Ela estende a sua mão e se apresenta dizendo que o seu nome é Julia Xiao e diz que está ansiosa para trabalhar com ele. Ele se apresenta como Gojo Tang e diz também estar ansioso para trabalhar com ela e espera que ela não cause problemas a ele.
Para a maioria das pessoas, capturar um Oni significava arriscar as suas próprias vidas. E ela não podia pensar que só porque ela é um pouco capaz, ela seria alguém insignificante ali na companhia Espectro. Ele estava dizendo essas coisas para tentar assustar ela e para no final fazer uma pose maneira e tentar se engrandecer ali, dizendo que era o melhor caçador dessa cidade. Ela percebe que ele só estava se vangloriando e ele termina dizendo que é muito chato ficar preso em casa sem poder fazer nada e se ela conseguir arranjar algum trabalho, ele vai ajudá-la. E assim eles fecham um acordo. A cena corta e vemos um bando de moleques andando no meio de uma floresta escura. O garoto mais novo precisa fazer um desafio para entrar na turminha dos mais velhos. Esses moleques dizem que a base deles é nessa casa abandonada e que o novato precisa contar até 100 e entrar lá dentro para procurar por eles. Essas eram as regras para que ele pudesse entrar no grupinho e o garotinho ali ele fica morrendo de medo, mas mesmo assim ele faz a contagem e resolve entrar lá dentro. Porém os covardes estavam do lado de fora e aquilo era uma pegadinha para passar medo no garoto. Um dos moleques diz que é um pouco errado o que eles estão fazendo, já que o menino é de uma família rica e poderosa. Porém os outros garotos não estão nem aí. O moleque lá dentro tá morrendo de medo dentro da mansão. Ele estava procurando os outros garotos dentro dos corredores, tentando se manter o mais calmo possível. O maior medo dele era levar um susto e mijar nas calças, pois os seus colegas contariam para todo mundo ali da turma e ele seria zoado na escola inteira. De longe ele observa a silhueta de um dos colegas e ao gritar pelo nome deles, ele percebe que na verdade era uma garota. Ao ver que a sombra era bastante sinistra, ele já começa a se borrar todo. A sombra diz para ele sair desse lugar e voa até ele com os olhos brilhando. Ele aponta a câmera do seu celular para a garota e ela repete novamente, dizendo para ele ir embora, e ele sai correndo de medo. Ele tenta sair pela porta da frente, mas a garota aparece logo ali na frente dele, convidando o garoto para brincar. A cena corta e vemos o Gojo jogando videogame e pergunta se a Julia já havia terminado de fazer as pesquisas e se por acaso conseguiu algum trabalho, já que o papel dela era arranjar clientes. Ele estava bastante ansioso e ela havia finalmente terminado todas as pesquisas. A campainha toca e ela fica esperando ele ir atender, porém o Gojo ignora porque ele estava concentrado no videogame e a Julia fica brava dizendo que ele é um folgado e já está agindo como se ela realmente fosse de casa. Ela vai até lá para abrir a porta e vemos que é aquela garota que o Gojo havia se transformado. A Julia fica surpresa ao saber que essa garota na verdade é a Ana, aquela menininha lá de 5 anos, e que na verdade ela se transformava em uma garota adolescente. A Julia não acredita que isso seja real e fica pensando como isso é possível. Ela olha bem para todas as partes do corpo ali e percebe que essa aparência não é de uma garotinha de 5 anos. A Ana explica que aquilo é só a aparência de um humano e que ela não é realmente daquele jeito. Na verdade, era um item que, quando apertado, fazia a pessoa se transformar em uma aparência diferente, e foi o Gojo que escolheu essa aparência para ela se transformar. Ao ouvir isso, a Julia fica extremamente enfurecida, perguntando como que o Gojo tem coragem de fazer algo assim. Então a gente já sabe como que ele havia se transformado nessa garota quando ele foi buscar aquele fantasma no prédio. Ele tinha feito isso graças ao item mágico. A Julia fica brava, dizendo que ele é um sem vergonha e que este corpo não é apropriado para uma garota de 5 anos. Em resposta, o nosso herói diz que o seu mestre falou que as pessoas gostam de mulheres bonitas, por isso que ele havia escolhido essa aparência para colocar naquele item. Se fosse por ele mesmo, ele não se importaria com aparência nenhuma. Nessa hora, a Julia percebe que ele é bastante bobo e não acredita que alguém seja tão ingênuo quanto ele. Ela diz pra Ana que os humanos não são tão gentis quanto ela pensa, e os garotos podem até gostar dela só por causa da aparência que ela tem, e que ela não deve deixar ninguém tocar nela. A Ana sabe do que a Julia tá querendo dizer, e ela diz que se as pessoas vissem a verdadeira aparência dela, ninguém iria gostar dela, achando que ela é um monstro horrível e nojento. Por isso ela não se importava se as pessoas se interessassem por ela só pela aparência. A Julia aperta suas bochechas e diz que ela é uma garotinha bastante gentil e que um Oni como ela merece ser tratada com respeito e gentileza.
Ela começa a chorar e a Julia pergunta se ela foi muito dura com ela, pois ela não queria parecer que estava dando uma bronca. Na verdade, a Ana estava feliz, pois a Julia disse as mesmas palavras que o Gojo disse a ela, e isso mostrava que eles eram pessoas boas. Nesse momento, a Julia já percebe que aquele garoto realmente é uma boa pessoa, e ele não tinha malícia nenhuma, bem diferente do que ela estava imaginando. Na cena seguinte, a gente vê o pai do garoto, e ele parece ser alguém bastante rico e poderoso. Os seus capangas dizem que contataram a companhia Spectro para poder rastrear o seu filho, mas até agora não obtiveram respostas. Ele então diz que devem contratar a pessoa mais poderosa da organização, pois era do seu filho que estavam falando, e o cara aparece chorando com o nariz todo escorrendo. A Julia revela que estava pesquisando bastante sobre ocorrências sobrenaturais e viu algumas histórias na internet que poderiam ser verdadeiras, por isso ela estava investigando possíveis clientes. O Gojo estava muito ansioso e ele queria trabalhar o mais rápido possível. Ele disse que já passou muito tempo e ela não tinha conseguido nenhum cliente. Ela estava bastante animada, dizendo que a maioria daquelas histórias pareciam ser reais e talvez até amanhã cedo ela consiga algum cliente. O nosso herói diz que se ela não conseguir um cliente até amanhã, ele vai desistir de trabalhar com ela, já que ele não tinha tanta paciência para ficar esperando. Porém, a Julia afirma que vai conseguir sim, e ele vai ter que ajudá-la como prometido. Na situação atual, é impossível ela conseguir um emprego, por isso a única forma dela ganhar dinheiro seria trabalhando com ele. E ao observar a casa luxuosa, ela já deduziu que ele ganhava muito dinheiro, por isso a parceria deles era vantajosa para ela e ele precisava ter paciência. Ela iria ganhar bastante dinheiro e ele não ficaria entediado dentro de casa, seria vantajoso para os dois. O Gojo pergunta se ela realmente está disposta a arriscar a vida para capturar Onis, já que era um trabalho bastante perigoso. E de uma forma bastante confiante ela diz que sim, e que não importa o que aconteça, ela precisa ganhar bastante dinheiro. O mestre estava certo, todas as garotas na cidade são escravas do dinheiro, ele fica dizendo. A garota fica pistola com esse comentário e ela fala que ele não sabe de nada. Ele então vai dormir dizendo que espera ter boas notícias amanhã cedo, e ela já fica tensa pois esse era um ultimato. Ela acorda no outro dia bastante nervosa pois havia entrado em contato com possíveis clientes, mas ela não tinha obtido resposta de nenhum deles. Ela precisava conseguir bastante dinheiro para encontrar sua mãe e fazê-la se arrepender. Isso era o que dava motivação para ela continuar a batalhar todos os dias. E após se arrumar, ela vai até a cozinha para encontrar com o Gojo e avisar para ele que não tinha conseguido nenhum cliente. Porém, ele vai até o quarto dela para encontrá-la e diz ter ficado surpreendido com ela, pois era bastante cedo e ela já tinha conseguido um trabalho. Os clientes estavam esperando lá embaixo. Parece que as pesquisas dela tinham dado algum efeito, e aquele cara ricaço que tinha um filho desaparecido havia entrado em contato com eles para que pudessem resgatar o garoto. Ao chegarem lá fora, observam dois seguranças, e o Gojo já comenta que a missão vai ser difícil. A garota consegue ver uma aura maligna em volta deles, mas ela fica confusa com o que está vendo e acaba ignorando. Eles entram no carro e aquilo parecia ser um convite para a morte, mas mesmo assim eles seguem viagem. Lá dentro ela percebe que algo de errado não está certo, e o Gojo diz pra ela que aqueles dois na verdade não são humanos, mas sim Onis, e pergunta se ela havia percebido isso. Ah bom, é por isso então que eu vi duas figuras fantasmagóricas atrás deles, eu até tava pensando que eu tava louca. A técnica de observação de Oni dela era muito mais apurada do que a do Gojo, pois ele só conseguia saber se era humano ou não por causa da aura vindo deles. E ele ficava surpreso por ela ter um poder muito mais absurdo do que o seu. Talvez isso seja por causa da múmia que estava dentro dela, e isso mostrava que talvez ela fosse bastante útil para a companhia Spectro. Eles finalmente chegam na casa daquele homem poderoso, e o portão é tão grande que o Gojo pergunta se por acaso eles estão guardando algum dinossauro lá dentro. Ele disse que esses dois seguranças invocavam uma aura agressiva, e ele se vira perguntando desde quando eles planejavam atacá-los. Porém, nesse instante, os dois ali estavam retirando o terno e dizem que estão fazendo isso porque aquelas roupas são caras e não queriam danificá-las. Eles iriam lutar contra o Gojo para testar a força dele, pois o seu chefe desejava o caçador mais forte, e se ele não conseguisse derrotá-los dentro de 5 minutos, significava que ele não era forte o suficiente para essa missão. Ele já chama os caras ali pra porrada, e eles acabam mostrando a verdadeira força deles, se transformando em uma forma de Oni. Eles pareciam ser bastante fortes, e ambos atacam o Gojo ao mesmo tempo.
A Julia fica preocupada, dizendo para ele tomar cuidado, pois aqueles dois eram bastante poderosos. Nesse instante, o Gojo libera o seu poder e uma explosão bem forte acontece, fazendo com que a Julia fique confusa, sem entender o que realmente estava acontecendo. Tudo aquilo era rápido demais e os olhos dela não eram capazes de acompanhar. Na verdade, os Onis estavam tomando uma surra do Gojo, e ele faz com que ambos batam a cabeça, e após isso eles são jogados pro chão e o Gojo ainda pisa na cabeça deles. Depois dessa surra, o Gojo pergunta se eles se rendem, porém o Oni disse que isso é bastante vergonhoso para sua raça, e eles continuam lutando até não haver mais esperanças. Dito isso, o Gojo decide utilizar a sua verdadeira força e dar um soco no monstro para que ele possa se render. O poder dele é avassalador, e aquele lobo já percebe a diferença de poder entre eles. Se ele tomasse um simples soco daquele caçador, ele não só morreria, mas viraria pó. A força é tão destrutiva que seria capaz de destruir uma cidade inteira, e com isso aquele lobo se transforma num gatinho, admitindo a sua derrota. A Julia não acredita que aqueles homens corajosos e confiantes estavam aí todos covardes, morrendo de medo do Gojo, e o outro estava lá com o rabo entre as pernas. Ele realmente era muito poderoso, e a cada dia que passava ela ficava mais surpresa com o poder do seu companheiro. Eles se ajoelham dizendo que foram imprudentes, e a Julia tampa o rosto para não ver ele sem roupa. Com isso, os portões se abrem e eles podem ir até o chefe que estava contratando eles. Os dois irmãos dizem que aquele rapaz é verdadeiramente incrível e que juravam ter tocado nele, porém existia uma barreira invisível que protegia todo o corpo do Gojo e que mesmo se tentassem, não conseguiam sequer encostar um dedo nele. A reputação do Gojo era verdadeira e ele realmente era um caçador monstruoso e enigmático como todo mundo dizia. A Julia estava curiosa para saber como ele se tornou tão forte assim e se todas as técnicas foram ensinadas pelo seu mestre. Atrás de uma pedra vemos um monstrinho e ele parece vigiar o nosso herói junto da garota. Eles começam então a se dirigir até a grande mansão do homem rico. A Julia menciona não se lembrar de ter entrado em contato com eles, e os dois ficam confusos de como esse velho rico havia descoberto o serviço particular deles. Finalmente chegam até a sala do ricaço, e tem um guerreiro encostado na mesa. Esse cara começa a provocar o nosso herói, perguntando se foi ele que derrotou os lobos em menos de 5 segundos. Ele começa a falar algumas frases de efeito e tanto o Gojo quanto a Julia acha ele um pouco tosco. O nosso herói finge que não tinha ouvido o que ele disse e pede para ele repetir. Aquelas cicatrizes no corpo dos lobos havia sido ele que tinha feito. E esse cara com máscara de caveira fica se vangloriando dizendo que ele foi capaz de derrotar os lobos em menos de 2 segundos. Portanto, ele era mais forte do que o Gojo. Um mosquito passa perto desse cara e ele corta o mosquitinho em diversos pedaços, só para exibir a sua habilidade com a espada. Então ele pergunta qual que é a técnica mais poderosa, a sua técnica de lâmina ou a técnica de punhos do Gojo. De uma forma bastante rude, ele parte para cima do nosso herói para poder atacá-lo, usando o feixe voador do alvorecer. Porém, como vocês já sabem, o Gojo é muito brabo e acaba lançando ele para fora do prédio. Ele caminha até esse cara e fica dizendo que ele é mal educado e não gosta de pessoas assim, que atacam sem mais sem menos. O velho rico começa a bater palmas, pois o nosso herói era alguém que ele estava procurando. Por se tratar do seu filho, ele desejava contratar o guerreiro mais forte, e por ter conseguido derrotar o seu guarda-costas pessoal, isso significava que o Gojo era realmente o número 1 da Companhia Espectro. Ele conta toda a história, dizendo que o seu filho desapareceu em uma mansão antiga e nem mesmo a Companhia Espectro conseguiu achá-lo. Ele estava muito ansioso para descobrir o que havia acontecido com o seu filho, então ele começa a chorar pedindo para o nosso herói encontrar o garotinho e que dinheiro não seria problema. O Gojo já fica animado pensando se tratar de um demônio muito poderoso, enquanto a Julia fica animada por ver que o cara é muito rico e vai receber uma quantia bem grande. Quando eles terminam de acertar o acordo e estão prestes a ir buscar o garoto, o pai vê uma silhueta atrás da Julia. Quando a garota se vira, era justamente o garoto que havia desaparecido, porém havia um fantasma maligno e extremamente poderoso dominando o garoto. E no rosto dele vemos que ele não está consciente, e quem estava por trás de todos os seus movimentos era aquele fantasma. Então é isso aí, galera, se você quer a continuação, comenta aí, Gojo boladão, assim eu vou saber que você é um taverneiro de verdade e que assiste o vídeo até o final.
Se o vídeo bater 1500 likes, eu trago a parte 2 o mais rápido possível. Então bora lá galera, ajudem a divulgar pra gente criar uma nova série aqui no canal. Então é isso aí, valeu e até mais pessoal!